Da tribuna do Senado, o senador Guaraci Silveira relembrou a história para alertar os senadores sobre o que acontece quando representantes do povo se omitem, abrem mão de poderes e são acuados por tiranos. O senador lembrou que na Roma Antiga, quando o Senado romano entregou poderes e perdeu a influência, a República Romana praticamente desapareceu. Ele relatou: e como consequência da queda do Senado romano, o que vai acontecer? Ditadores vão se suceder um ao outro. Nós vamos ter o próprio Otávio, vão aparecer Calígula, Nero, Domiciano, e a desgraça vai pairar sobre o Império Romano. E isso porque o Senado enfraqueceu. O senador explicou que o Senado brasileiro precisa ter coragem e reassumir seus poderes. Ele disse: não vamos permitir que este Senado enfraqueça. Mas como nós não vamos permitir isso? Nós não vamos permitir se o Senado assumir todos os seus deveres. O poder, como poder moderador, deve ser do Senado brasileiro. Nós não podemos abrir mão desse poder. Guaraci Silveira explicou: a história de senadores fracos e indecisos permitiu que a tirania reinasse no Império Romano e destruísse o próprio Senado, dando lugar a verdadeiros tiranos. A história não pode acontecer no Brasil. O nosso Senado tem que ser forte. O Senado tem que ser responsável. Nós temos que ser responsáveis, patriotas, cumpridores de nossos deveres, fazendo cumprir a Constituição, que esse é o nosso dever. Nós não podemos nos afastar de nossa obrigação e do nosso dever para com a pátria. Eu clamo a todos nós senadores que façamos cumprir a Constituição e cumpramos a Constituição. É isso que eu desejo para o Brasil. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 16 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Senhor presidente, senhores senadores, povo brasileiro que nos assiste pela TV e Rádio Senado, nós temos uma preocupação com o que acontece com a história do Brasil e muito particularmente com o que acontece com o Senado atualmente. Recorro-me, senhor presidente, à história de Roma Antiga. Quando Roma ainda era um reinado, lá pelos anos 500 a.C., logo após aqueles anos de 500, Roma se tornou uma república e Roma era governada por senadores, pretores, censores, e aqueles senadores que governaram Roma durante quase 500 anos. Eles fizeram a grandeza do Império Romano durante muito tempo, fizeram com que aquele império crescesse. Mas, ali pelo ano 60 da era cristã, vai acontecer algo que qualquer semelhança é mera coincidência. Vejamos bem, nos anos 60 surgem entre os cônsules Pompeu, Caio Júlio César e Crasso, o primeiro triunviro, e eles pegam ou tomam a supremacia entre os demais senadores e, consequentemente, todo o Senado romano começa a diminuir, perder a influência, meu caro senador Raupp, e vão gradativamente perdendo a influência, e o Senado vai cada dia, a senadora Maílza, nossa governadora lá do Acre, e nossa irmã em Cristo, com muita honra digo isso. Mas os senadores romanos, eles foram perdendo poder gradativamente até o Senado romano se tornar quase insignificante. E após a morte de Caio Júlio César, assassinado também por alguns senadores, vai aparecer o segundo triunviro, que é comandado agora por Marco Antônio, Lépido e Otávio Augusto. E eles vão assumir com mais garra e mais gana o poder, aquele triunviro, até que o Senado romano, ele passou a não ter nenhuma influência mais na República Romana, e a República Romana vai praticamente desaparecer. E como consequência, meu presidente, como consequência da queda do Senado romano, o que vai acontecer? Ditadores vão se suceder um ao outro. Nós vamos ter o próprio Otávio, vão aparecer Calígula, Nero, Domiciano, isso porque a desgraça vai parar sobre o Império Romano, porque o Senado enfraqueceu. Eu lembro-me do prefácio do comentário do Manifesto do Partido Comunista de 1848, prefácio de Pawlarski, que ele dizia que a história acontece duas vezes, um como drama, outra vez como tragédia. Não vamos permitir, meu presidente, que esse Senado enfraqueça. Mas como nós não vamos permitir isso? Nós não vamos permitir que o Senado assuma todos os seus deveres. O poder moderador que deve ser do Senado brasileiro. Nós não podemos abrir mão desse poder. O Senado
Ele se torna o poder mais importante da República com a força que pode ter. Não vamos deixar que outros tomem a glória que é nossa, a honra que é nossa, o dever que é nosso, o patriotismo que deve ser nosso, o civismo que deve ser nosso e que outros assumam. Então, meu presidente, senhores senadores, a história de senadores fracos, indecisos, permitiu que a tirania reinasse no Império Romano e destruísse o próprio Senado e dando lugar a verdadeiros tiranos. A história não pode acontecer no Brasil. O Senado nosso tem que ser forte, o Senado tem que ser responsável, nós temos que ser responsáveis, patriotas, cumpridores de nossos deveres, fazer cumprir a Constituição, que esse é o nosso dever. Nós não podemos nos afastar de nossa obrigação e o nosso dever com a pátria. Eu clamo a todos nós, senadores, que façamos cumprir a Constituição e cumpramos a Constituição. E é isso que eu desejo para o Brasil. E mais um momento, senhor presidente, que eu queria mais uma vez repetir e fazer, senhor presidente, senador Nelsinho Trade, mais uma homenagem que eu gostaria de fazer à minha igreja, à nossa igreja, a senadora Maísa, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que há 72 anos chegaram aqui no Brasil os nossos primeiros missionários, e há 71 anos iniciamos a Igreja do Evangelho Quadrangular na pátria brasileira. Hoje somos aproximadamente 50, 60 mil pastores, temos uma obra social ou obras sociais das mais invejáveis. A Igreja pelo Conselho Nacional de Diretores, e que tem entre as suas obras sociais, nós temos 442 unidades de ensino. Gastamos em assistência social, senadora Maísa, 16 milhões por ano em assistência social. Temos 18 ônibus de assistência médica e hospitalar. Fazemos 600 mil exames médicos, como tomografia, mamografia. Isso é uma obra que a Igreja do Evangelho Quadrangular vem fazendo. Mas a nossa principal obra é o evangelismo. Hoje somos mais ou menos aproximadamente 4 milhões de pessoas no Brasil. Aproximadamente 30 mil lugares de culto. E a essa igreja, tão brilhantemente administrada pelo Conselho Nacional e sobre a presidência do reverendo Mário do neste ano, 100 anos no Brasil e 71 anos dentro do... aliás, 100 anos no mundo e 71 anos no Brasil. Essa igreja que tem ajudado a melhorar a nossa pátria, levando milhares e milhões de pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa pátria. Muito obrigado. Obrigado, senador Guaraci.